neste lugar e vai continuar falando. Amém. Eu quero ser grata ao Senhor por estar aqui, agradecer a pastora. É um prazer estar aqui com a senhora, com vocês, viu? Algumas carinhas aqui a gente já conhece, né, amor? Toda feliz que casou, irmã. Você contou? Não. Você não contou? Ah, testemunho da... Tem mãe solteira aqui? Levanta a mão aí. Não faz fila não, irmão, no final, que eu não... Ó, Betânia, pra isso, Betânia. Então, né? Olha. E eu fiquei na semana, na mesma semana, Olha. Eu não tenho nada a ver com isso, viu? Foi ela com o pai, irmãs. Não me procura no final, que meu nome não é Antônia, meu nome é Carla. Mas ela tem um testemunho, viu? Aleluia. Sei que vocês estão bem alimentadas, teve um jantar aqui top. Não sei se é por tudo que o Senhor fez neste lugar, Senhor. E tudo que o Senhor ainda irá fazer, Pai. Obrigado, Senhor, pela direção, Pai amado, que o Senhor deu às suas filhas desse trabalho. Obrigado, Senhor, pela vida daqueles, Senhor, que de uma forma direta ou indireta se envolveram, Pai amado, para que esse trabalho viesse ser realizado com excelência. E nós te pedimos essa noite para o Senhor ficar ainda um pouco mais conosco, Senhor, realizando aquilo que só o Senhor pode fazer em nosso meio. Deus, visite minha irmã da direita, da esquerda, da vanguarda, da retaguarda. Dê a elas vitória nessa noite, porque elas precisam da sua vitória. Nós precisamos da tua vitória. E a tua vitória em nossa vida, Senhor amado, nós sabemos que é o milagre de todos os dias estarmos de pé e exercendo, Pai amado, a nossa função de adoradoras em Ti, de mulheres de excelência que adoram na beleza da sua santidade. Nós te louvamos, Senhor, te exaltamos nessa noite. Continue no governo, Espírito Santo não sai nem um segundo, porque nós somos dependentes de Ti. Realiza, Espírito Santo, a obra que só Tu pode fazer. É o Senhor que convence, é o Senhor que fala, é o Senhor que cura. Usa, Senhor amado, a minha vida mais uma vez neste lugar e faça aquilo que o Senhor quer, Pai, porque nós vamos continuar te dando honra, glórias e louvores para todos sempre, em nome de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor nesta noite. Aleluia. Podeis assentar. Pega a sua Bíblia, Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos ler alguns versos. Verso 40 diz assim: Mas Pedro, fazendo-a sair todas, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamou os santos e as viúvas, e apresentou viva. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto, ele narra a história de Dorcas. Quem era Dorcas? Dorcas era uma mulher que ela se posicionou em um tempo difícil. Difícil no que está relacionado ao Evangelho, porque a igreja que ainda estava sofrendo muita perseguição. Em tempos difíceis também relacionado a vidas de outras mulheres. Dorcas,
ela foi a primeira mulher do Novo Testamento a ser chamada de discípula. Por quê? Porque Dorcas, ela exercia a função dela, uma função da qual Deus levantou ela para exercer, um chamado, e com muita excelência. Ela morava em uma região costeira, ou melhor dizendo, marítima, e segundo históricos extrabíblicos, a região que ela morava era normal os pais de família, junto com alguns filhos, ir fazer a pescaria ou ir para o mar pescar, e acontecer sempre naufrágio e uma boa parte morrer. E o que acontecia? O número de mulheres viúvas ia se aumentando. E o fato de existir ali muitas mulheres viúvas, Dorcas se posiciona no tempo da dor dessas mulheres. Porque ser posicionado no tempo que tudo está bem é fácil, mas no tempo da dor é difícil. Porque quem já sofreu dor de perda, ou de alguém da sua família, de esposo, de amigos, de alguém que você tinha uma grande estima, ou de alguma coisa, perda em si já é ruim, independente de ser de seres humanos ou não. Porém, falando de seres humanos, tem algumas pessoas que as dores são maiores. Essas mulheres, elas tinham perdas, já que tinham perda do provedor, do cabeça da casa, daquele que mantinha, elas se tornavam mulheres vulneráveis, mais vulneráveis a qualquer coisa, e estavam ali também algumas pobres, outras iam ficando pobres, outras que dependiam do que o marido trazia da pesca para viver naquele dia e os próximos, então já ficava em um estado pior. E esse número ia crescendo. Dorcas se levanta e ela não tem riqueza, porque Deus não nos chama pelo que nós temos. Grava isso aqui. Não é pelo que nós temos, é pelo que nós queremos ser nele. O que é que você quer ser em Cristo? O que é que você já é em Cristo? Deus, quando olha para nós, ou quando Ele nos formou, Ele nunca teve em seu coração formar mulheres super-heróis. Nós não somos. Aqui tem alguma mulher gato? Mulher maravilha? Não tem. Aqui tem mulheres que são filhas de Deus, com as suas qualidades e os seus defeitos. Porém, dentro de cada uma de nós, o Senhor colocou um talento. Algumas têm dom, porque dom é uma coisa, talento é outra. Dorcas, ela tinha um talento e ela sabia usar o seu talento. Eu vou precisar de água. O que é que ela tinha, Carla? Uma agulha. O que é que ela tinha? Uma máquina. O que é que ela tinha, Carla? Tecido. O que é que Dorcas tinha, Carla? Disponibilidade. O que é que as mulheres tinham? Dores. Dores profundas na sua alma. Dores que o homem não cura. Dores que só Deus para curar. Essas mulheres estavam com suas vestes espirituais e emocionais totalmente devastadas ou rasgadas. Não sei. Elas estavam com uma doença da alma. Mas a Bíblia diz que quando Dorcas se posiciona,
existe algo novo que vai começar. O quê? Dorcas olha para ela e diz bem assim: o provedor não está em casa. Elas não têm o que comer direito, então não vai ter o que se vestir. Mas eu tenho linha, agulha, tenho vontade, tenho tecido. Eu vou fazer túnicas para elas. Eu vou fazer vestidos. Eu vou cobrir elas de honras, porque elas estão sendo desonradas. A viúva nessa época, ela era muito desprezada. Ela não tinha valor algum, principalmente se não tivesse filho homem. Ela diz assim: eu vou gastar o meu tempo para fazer a túnica, para levar a alegria de volta para o coração de uma delas. Se eu não posso entrar na casa delas, falando diretamente de Jesus, eu posso usar a túnica para que elas conheçam Jesus. Se você não pode falar diretamente de Jesus para alguém, use o talento que ele te deu para você falar de Jesus. Use a sua fé, o seu modo de viver. Seja um referencial aonde você está. A mulher que adora, a mulher que vive uma vida de adoração, o seu exemplo fala. O seu exemplo arrasta pessoas. O seu exemplo influencia pessoas. Era só o exemplo de Dorcas e as atitudes. Olha o que a Bíblia diz de Dorcas. Que essa era cheia de boas obras. A Bíblia não diz que ela fez uma obra. Diz assim, ela era cheia de boas obras. Nós sabemos o que é algo cheio. Nessa garrafa estava cheia. E já utilizamos aqui um bom tanto de água. Agora ela está menos da metade. O texto diz bem assim, ela estava completa de obra. As obras que ela fazia era para a glorificação do nome de Jesus. Ela pensava tão somente em exaltar o nome de Jesus. Obras que ela fazia e esmola que ela oferecia. Eu gosto mais de um texto que diz as ofertas que ela oferecia. E nessa noite, qual é a oferta que você trouxe para oferecer neste lugar? Qual é a oferta que você está oferecendo ao Senhor nesses dias desse evento? Qual é a oferta que você está liberando nessa casa para o eterno? Porque não está relacionada somente a ofertar na vida de uma pessoa, mas primeiro eu tenho que aprender a ofertar diante de Deus, para depois ofertar diante dos homens. Porque aquilo que eu libero em oferta de adoração, e o Senhor recebe e se agrada, volta para mim, em termos de capacitação, no que está ligado ao espiritual, para eu exercer também aqui na terra, para os meus irmãos. Aí a Bíblia diz que ela era cheia dessas obras, mas um dia aconteceu algo que ninguém esperava. Porque o fato dela estar fazendo a obra de Deus, o fato de ela ter uma vida de adoração, o fato de ela ter uma conectividade com o Espírito Santo e ser usada por Deus, não livrou Dorcas dos dias maus. Porque o dia mau chega para todos nós. A diferença é como é que nós estamos atuando nesse dia mau. Porque no dia mau da vida daquelas viúvas, daquelas mulheres, ela atuou fazendo as túnicas, fazendo as vestes. E quando a Bíblia fala de veste, fala de honra, fala de novo tempo. Fala de algo novo. Quando ela entregava uma túnica nova, ela está dizendo começa um ciclo novo, um novo tempo sendo anunciado para a sua vida. Mas ela falece. Quando Dorcas falece, essas mulheres estão em desespero. Porque não é alguém
que não tenha legado, que faleceu. Não é uma pessoa qualquer. É alguém que teve uma vida irrepreensível, que foi um instrumento usado para trazer bálsamo no dia da dor de alguém. Foi alguém usado com uma voz profética no dia que essas pessoas olharam para o cenário da sua vida espiritual, emocional e familiar e disseram assim: acabou. Todas as vezes que nós pensamos que está chegando o nosso fim, Deus levanta uma Dorcas em nossa vida. Os lutos dessas viúvas foi dos seus maridos, mas muitas das vezes nós estamos enlutadas por outras coisas. Mas Deus essa noite me trouxe a este lugar para falar para mulheres aqui: levanta com a ferramenta que eu te dei, para você ser bálsamo no dia da desonra na vida de alguém. Como assim, Carla? É no dia da desonra, porque há desonra que chega para nós. Mas se eu me posiciono na vida da pastora, no dia que a desonra quer chegar para ela, eu tenho certeza que Deus trará para o coração dela paz, descanso para a alma dela, e ela vai deleitar no Senhor. Diante da situação que ela está vivendo, ela vai liberar um cântico de louvor. Ela vai entender que aquilo que está acontecendo é o Senhor forjando ela para um novo tempo. Dorcas agora ela está em quarto alto. Ela está ali deitada e aquelas mulheres sabem que ela não pode fazer nada mais por ela. Mas todas aquelas mulheres, quando olham para as suas túnicas, ela lembra exatamente do dia e da hora que Dorcas bateu na porta da sua casa, trazendo veste de alegria, veste de honra, um novo tempo. E elas começam a chorar. E isso é tão lindo da gente ler, porque alguém que um dia chorava e recebeu consolo de uma mulher, agora está disponível a trazer consolo também para outra. Porque nós mulheres temos essa sensibilidade. Deus nos deu essa sensibilidade. As mulheres unidas, irmã, pode ter certeza que o inimigo não fica nem no quarteirão. Mulher, ela tem que viver conectada com o projeto de Deus e com as outras. Todas as vezes que você vê uma mulher querer desarticular um grupo que está em unidade, em um propósito, no que está relacionado à igreja, relacionado à sua vida, relacionado à paz, se afaste, porque aí tem a atuação do espírito de Jezabel. Não é conduta de uma mulher de excelência, de uma mulher única. Desarticular um grupo que está em harmonia, em um só propósito. Você pode muitas das vezes estar com a sua dor, e sua dor ser pior do que a minha, ser maior do que a da pastora de outras aqui. Mas você tem a sensibilidade, ainda você tem essa sensibilidade, de se colocar no lugar da outra e dizer: eu vou aguardar no momento certo para resolver essa situação. Essas mulheres que agora estão ali chorando, eu fico imaginando quando Pedro chegou ali, porque uma mulher chorando, a gente já sabe como é que é, né? Uma mulher chorando. Tem hora que, quando eu estou fazendo estudo, eu digo bem assim para o Senhor: Senhor, o Senhor realmente ama as mulheres. O Senhor ama as mulheres, porque uma mulher com um choro, com quebrantamento, com intercessão, movimenta os céus. Imagine o grupo de mulheres. Nesse instante estávamos em 150 mulheres, porque o espaço não deu para botar mais gente, mais mulheres. E clamamos naquele lugar e disse: meu Deus, hoje eu tenho certeza que mais uma vez o Senhor atenderá diversas orações aqui. E eu acredito que nesse ambiente não está sendo diferente.
que todas vocês unidas em um só propósito, cada uma trazendo vestes de honra para a outra, sabe do quanto Deus tem trabalhado durante todo esse projeto, dentro de você, sobre você, e você vai sair daqui uma nova mulher, direcionada, alicerçada, sabendo que o Senhor mais uma vez se revelou neste encontro para você de uma forma diferente. Aquelas mulheres, elas estavam chorando, e o choro daquelas mulheres chegou até o céu. E nessa noite eu quero dizer a você, mulher de Deus que está aqui, talvez você nem chorou muito aqui, mas você tem chorado dentro da sua casa. Você tem chorado por coisas, por pessoas, por situações que está tirando a sua paz. Ou até mesmo tem tentado tirar a sua paz. E o Senhor, como um pai amoroso, um pai bondoso, Ele está ouvindo a tua oração. E as tuas lágrimas também estão sendo colhidas. Elas estão chorando, há um choro, há um clamor que está subindo aos céus. Elas sabem que para Dorcas levantar daquela cama e sair daquele quarto alto, só um milagre de Deus. Porque quando ela falece, eles colocam ela lá em cima. E eu vim aqui nessa casa, nessa noite, dizer, aonde você está colocando a situação que está trazendo agonia para a tua alma? Coloque na mão daquele que está lá em cima. Coloque no altar do Senhor. Deixe lá, não vou dizer esqueça, você não vai esquecer porque você é ser humano. Mas deixe na mão do Senhor. Porque essa dor, ela é momentânea. Ela só vai se enraizar se você deixar. Se você dá espaço, se você dá o que nós chamamos de legalidade. Se você abrir as portas do seu coração e deixar ela criar raiz, ela vai ficar. Mas se nessa noite você, mais uma vez, posicionada, dizer aqui, você não vai ficar dor. Porque o meu coração é templo do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo. Pode ter certeza que ela vai sair. Ela está no quarto, no alto, deitada em uma cama, esperando as pessoas para velar o seu corpo e enterrar. Mas tem um grupo de mulheres perseverantes de oração, mulheres que adoram em tempo de crise, mulheres que não cedem, mulheres que rasgam o céu com a sua adoração, mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres que conhecem o Deus que serve, que tem experiência com Deus, que não visita a presença de Deus, mas sabe o que é exatamente viver o mais profundo em um relacionamento com Deus. Essas mulheres não abrem mão de ver Dorcas se levantar. Tem alguém que você conhece que já esteve de pé, mas hoje está deitado, parado. Você olha espiritualmente, está parado. Mulheres que já fizeram tanta coisa na obra de Deus. Mulheres que já foram uma grande mão de ajuda, mas agora está parada. Não faz mais nada. E nessa noite tem mulheres aqui assim. Mulheres que se gastaram na obra de Deus. Mas hoje alguém olha e diz bem assim, deixa aí deitada, deixa no canto. Ou ela mesmo fez isso, se sabotando. E às vezes chega até para a liderança e diz, eu estou tão cansada, eu não quero mais, não quero nem estar mais no grupo das irmãs. Eu nem vou lá no evento porque eu estou tão cansada. Mas Deus nessa noite está dizendo para nós, a tua oração vai mover e movimentar a vida dela. Quantos creem nessa noite nisso? É a tua oração. O que essas mulheres fizeram? Elas oraram com dores de parto. Elas oraram com todo o seu entendimento. Elas levantaram um clamor e súplica.
e não aceitou aquelas condições. Elas estão reivindicando de Deus. Elas querem que Deus faça alguma coisa, porque o homem não pode fazer mais nada. De repente, alguém lembra que o apóstolo Pedro, ele está ali perto. O apóstolo Pedro, ele já tinha ido lá pela casa de Enéas. E Deus já tinha revelado o seu grande poder. Alguém diz-me assim, manda chamar Pedro. Porque já que tem uma discípula enferma, é necessário chamar o apóstolo Pedro para que ele venha aqui orar. Nós cremos que Deus pode fazer um milagre. Ei, minha irmã, não desista. Não abra mão de nada o que está relacionado à promessa de Deus na sua vida. É adorando, é gemendo, é chorando. Não desista. Alguém vai se levantar ao seu favor, mas não é porque a pessoa quer, é porque Deus vai ordenar que essa pessoa venha e faça algo ao teu favor no que está relacionado à situação que precisa ter vida. Porque eu estou narrando uma situação que já não tem mais vida. É algo impossível. Pede para o apóstolo Pedro vir aqui. E agora a preocupação é, será que ele tem disponibilidade para vir? Porque ao mesmo tempo que ele está na redondeza, ele é um homem muito ocupado. Mas Deus já tinha visitado Pedro. Deus já tinha visitado o apóstolo Pedro quando ele soube que foram 2 mensageiros levar a mensagem e dizer bem assim, o Senhor precisa ir lá agora. Tem coisas que é o já de Deus, é naquele momento. Não adianta a gente querer jogar para frente, sabotar a situação, nos sabotar. Tem que ser naquele momento. É agora. Precisamos do socorro agora. Ei, você precisa levantar hoje. Você precisa erguer um altar de adoração hoje. Você precisa canalizar essa vontade de Deus para a sua vida neste exato momento. Tem que ser ainda neste evento. Você precisa entender isso, mulher. Você não pode jogar para amanhã. Você não pode jogar para a semana que vem. Tem que ser hoje. Os mensageiros estão dizendo, é necessário e muito rápido. Porque precisamos que o Senhor venha agir. Porque senão ia dar o procedimento de quê? Do sepultamento. Pedro se disponibiliza. Só que aqui eu não quero falar de Pedro, eu quero falar do que Pedro carregava. O que é que Pedro carregava? A presença de Deus. Chama Jesus para essa situação. Dá acesso a Ele. Quando você está no seu lugar de adoração, no seu lugar que você sabe que é um lugar de intimidade com o Pai. Você sabe que as coisas é diferente. Dá acesso a Ele. Mas dá o acesso total da casa. Porque tem hora que a gente dá acesso a alguns cômodos, né? Mas isso é só para quem não é amigo. Quem é amigo íntimo tem acesso a tudo. Eu vou melhorar. Quando você vai na casa do seu pai, ou quando você ia dos seus pais, você tinha acesso a tudo. Quando sua mãe chega na sua casa, você diz, mãe, aqui você não pode entrar. Pai, você não pode entrar aqui. O senhor só pode ficar da porta para a sala ou até o banheiro. Seu pai tem acesso, porque ele é seu pai. E nessa noite o Senhor chama nós mulheres para vivermos uma vida diferente. E Ele está querendo que eu e você dê acesso a lugares que a gente ainda não deu acesso a Ele. Mas Carla, eu adoro, eu oro. Mas é necessário dar o total controle da situação para Ele.
Quando entendemos que o controle tem que estar na totalidade na mão dele, vivemos uma vida de êxito e uma vida de oração, de devoção. No lugar do qual o Senhor tem nos chamado. E para que Ele tem nos chamado a viver isso. Aquelas mulheres ainda com seu clamor, com sua súplica, elas veem Pedro chegar. E quando Pedro chega, ele está trazendo a presença de Deus naquele lugar. A Bíblia diz que o Espírito testifica a unção que estava naquele ambiente pelo clamor daquelas mulheres. Quando ele chegou, testificou. Só que Pedro olha, ele diz assim: vocês não vão poder ficar aqui agora. Não é necessário vocês ficar aqui. Tinha muitas mulheres falando e chorando. E ele diz assim: vocês podem sair. Deixa eu ficar só com ela. Eu já falei, é a presença de Deus. Tem hora que vai acontecer tanta coisa, mas é porque o Senhor quer ficar sós conosco. Ele quer que você só ouça a voz dele, porque quando muitas vozes falam, a de Deus não fala, minha irmã. Quando tem muitas falas, Deus não está falando. O nosso relacionamento com Deus é diferente. É necessário a gente silenciar a voz interna que está aqui e as vozes externas para ouvir a voz de Deus. Eu costumo dizer assim, já que todo mundo está falando, Deus está calado. Por que calado? Deus é ético. Ele só fala quando eu dou a oportunidade para ele falar, no que está relacionado à minha intimidade com ele. Tinha muitas mulheres chorando, era um bom propósito, uma boa intenção. Mas quando ele chega, ele diz-me assim, a intenção é boa, mas o que Deus quer fazer aqui, para este momento, não é viável. Não vai ser favorável mais vocês ficar aqui. Vocês agora vão ter que sair do quarto e ficar lá, do outro lado, intercedendo do outro lado, tá entendendo? Tem hora que você vai orar no quarto, tem hora que o Senhor vai dizer, sai do quarto. Vai interceder do outro lado, vai clamar na igreja, vai clamar pela vida de alguém. Porque agora Deus já entrou para resolver a situação que você colocou no quarto de oração. Glória. A Bíblia diz então que Pedro, vendo a situação, ele chega, ele se aproxima e ele não vai falar nada. Ele só vai colocar o seu joelho no chão. Joelho no chão resolve qualquer situação. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar. Eu sou filha de uma mulher de oração. A minha intercessora, ela tem 80 anos agora. Minha florzinha, minha mãe. Que por incrível que pareça tem o nome da irmã Regina e é Castro também. Regina Castro, Regina Castro. E eu não tenho em minha mente um dia da minha vida que eu não vi minha mãe botar o joelho no chão e Deus não resolveu a causa dela. Em cenários totalmente desfavoráveis, de pessoas de determinada religião chegassem a dizer bem assim, eu vou matar seus 3 filhos. E minha mãe falar bem assim, e eu vou orar. E passar no outro dia e falar, Jesus te ama, fulano. E em menos de 15 dias a pessoa chegar na porta da nossa casa e dizer bem assim, Regi, ora, porque todos os meus guias que desceu lá no terreiro, disse para eu não tocar nos seus filhos. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus.
O que é impossível para Deus? Nada. O que Deus deu para a mulher? A autoridade. O que é que a mulher é capaz de fazer? Se deixar, faz tudo ao mesmo tempo. Porque ela tem uma essência que é só dela. Mas porque o inimigo tenta tanto contra as emoções das mulheres, a vida espiritual das mulheres. Porque ele sabe que uma mulher de joelho, a sua casa vai estar em pé. Quando eu falo isso, eu lembro de Abigail. A Bíblia diz que Abigail era uma mulher casada com um homem alcoólatra, Nabal. Mas Abigail vivia uma vida de adoração, de devoção, de louvor. Então o pecado de Nabal não interferia na sua conduta com Deus. Mas um dia o rei Davi disse assim, olha, vamos pegar os nossos 400 homens, vamos lá, vamos matar todos os homens da casa de Nabal, porque ele não deu comida pra gente. Sem autorização de Deus. Mas essa mulher se posiciona e ela diz assim, na minha casa não vai chegar a espada de Davi nem dos seus guerreiros. Aqui não cai uma gota de sangue, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Porque enquanto Nabal estava se embriagando com vinho, Abigail estava com os seus joelhos no chão orando. E pela oração de Abigail, Deus protegeu a sua família. Detalhe, o seu marido agiu de forma louca, mas ela está dizendo, ele pode ter esse comportamento, é meu marido, é desse jeito, mas é meu marido, eu amo ele desse jeito, Deus que me deu ele, mas eu vou me posicionar pela minha casa. Davi era quem, irmão? Um homem que tinha a maior promessa naquela época, no que se refere aos homens de Israel, porque a promessa era, ele vai ser rei. Mas a promessa dele não era maior do que a intimidade que Abigail tinha com Deus. A intimidade que ela tinha era tão grande que o texto diz que ela saiu de casa, encontrou ele no meio do caminho. E de uma forma muito linda, ela chega e diz assim, meu Senhor, ela está dizendo, eu já reconheço que você é rei. Você ainda não foi ungido, mas Deus, ou melhor, você ainda não assumiu a cadeira de rei, nem a coroa foi a sua cabeça, mas Deus já ungiu e você no reino espiritual já é rei. Então, para mim, você já é meu rei. Não faça tal loucura. Porque você não pode assumir um reinado com sangue inocente nas suas mãos. Uma mulher posicionada no lugar da adoração, da devoção, no lugar que o Senhor chamou ela. Ela paralisa aqueles homens de guerra através de uma oração, de um posicionamento, de uma palavra. Que o texto diz que Davi para e diz para ela, bendita és tu. Porque o procedimento dela, o comportamento de Abigail, fez Davi lembrar da grande promessa que Deus tinha na vida dele. E assim ele não cometeu aquele erro. Por quê? Uma mulher de joelho, a sua casa está de pé. Aleluia. Pedro se ajoelha. Quantas vezes nós estamos nos ajoelhando diante de situações que aparentemente está morta? Ele se ajoelha diante de uma situação que está sem vida, que está sem movimento, que não gera mais nada, que na verdade muitos naquela época poderia ter falado para ele, mas você não pode se aproximar de um defunto, você não pode se aproximar dessa situação. Mas ele se ajoelha ali crendo que Deus vai fazer algo diferente. Ele se ajoelha
E ele começa a orar. Tem uma oração de intercessão que está agora sendo liberada. Ele está orando e mostrando para Deus que Dorcas não pode ficar morta, que ela não pode continuar deitada naquela cama, que tem muito mais para ela fazer. Ei, você não pode ficar naquele quarto, você não pode mais ficar presa ao remédio que você toma, você não pode ficar presa mais à depressão, você não pode ficar presa a essa situação. Levanta daquela cama todos os dias agora. Levanta, toma um banho, se arruma. Carla, mas eu vou para onde? Liga para alguém. Pelo menos compra uma casquinha ali no Mac. Sai de casa. Deus não te chamou para você ficar deitado naquela cama, dentro daquele quarto ou no sofá, de pijama o dia todo. De short dó, de baby dó, de camisola. Sai deste lugar, mulher de Deus, porque os seus talentos são todos aí para ser usado na obra do Senhor. Ele, quando viu aquela situação, ele foi mais um que não se conformou. Porque uma mulher parada, irmão, pode ter certeza que a casa toda não anda. Uma mulher, quando não está bem, a casa não está bem. Você já percebeu? O meu esposo é assim, ele sente uma dor de cabeça, ele já se joga lá no sofá. Eu tô todo doendo. Peraí, tá doendo? Tá... Não, é só a cabeça. Tá tudo doendo, é só a cabeça. Aí você faz cesárea, tem parto normal, você extrai às vezes dente, faz cirurgia, faz tanta coisa, trabalha a semana toda, tem dor de cabeça, tem dor de tudo, mas está de pé. Agora, no dia que você parar, você quer ver o meu esposo orar 100 vezes mais, é no dia que eu digo para ele, eu tô doente. Gente, ele ora assim, ó, toda hora. Você está melhor? Você está bem? Já comprou remédio? Vai para outro médico, bora para outro médico, que ele quer me ver bem. Porque a casa para. O que é isso, Carla? É um jugo, não. Deus nos deu isso, a mulher sábia tem isso, a mulher que tem uma vida de devoção a Deus tem isso. Você tem essa essência, essa habilidade, está no seu DNA. As feministas não gostam de ouvir isso, mas mulher, você foi chamada para ser mordomo da sua casa também. Faça com excelência. Mesmo cansada. Talvez você não vai fazer todos os dias, mas faça os dias que você puder. Mas não fique parada. Se exercite. Faça atividade física. Converse com suas amigas, seja pelo celular ou vá na casa dela. Faça um café da tarde. Não fique parada. Evangelize pessoas com o seu exemplo, com a sua experiência. Gere vida em outras mulheres. Tem alguém que precisa ouvir uma palavra que vai sair da sua boca. Ele está orando e ele está pedindo para Deus fazer alguma coisa. Só que ele percebe que ele está de joelho, ele está orando, mas ele precisa fazer mais alguma coisa. A Bíblia diz que ele se volta para o corpo. Ele está dizendo, Senhor, não aceito. E se volta para aquela situação. Às vezes nós estamos orando somente para Deus resolver. Estamos de joelho, de pé, clamor de guerra, intercessão, tudo que a gente pode fazer. Mas o Senhor está dizendo, volta a atenção para a situação. Se volte para a situação. Porque quando você intensifica o clamor na situação e se volta para ela, a situação começa a mudar. Deus muda o curso da história. Uma coisa é eu orar 1 dia, 2 dias, mas quando eu volto a atenção totalmente para o problema, Deus age. Tem alguns que dizem bem assim, são as orações fortes, né? Na verdade, toda oração é forte.
Mas quando nós colocamos um propósito, ele colocou o propósito no coração dele. Ele entrou nesta guerra para guerrear por essa mulher, para que o Senhor viesse ressuscitar. Ele voltou-se para o corpo dela. E aí a Bíblia diz que não somente se voltou, ele vai profetizar. Ele vai liberar uma palavra. Ele vai ordenar. Ele está dizendo: levanta, Dorcas, aí. O seu lugar não é deitada. Diga assim para sua irmã: levanta. Levanta. Seu lugar não é deitada, seu lugar não é parada. Levanta, reage, mulher. Deus te chamou para um lugar da devoção, da adoração. Sai deste lugar aí que você está parada, não desenvolve nada. Levanta nessa noite. Mas levanta para viver a novidade. Porque não vai ser igual, vai ser diferente. Ele está dando uma ordem. Você já deu ordem à situação? Que às vezes nós estamos orando, né? Oh, Senhor, faz isso. Mas você já deu ordem? Você já falou para a enfermidade: saia? Você já disse para aquele problema que você sabe qual é: você vai embora e você não vai voltar mais? Há poucos dias atrás eu tive uma situação. E a irmã estava orando muito. Eu disse a ela: você já ordenou para que o problema fosse embora, voltasse para o seu lugar de origem? Quando você estiver em casa, irmã, e começar a vir aquela angústia, aquela tristeza, coloque a mão no seu coração e diga: volte para o seu lugar de origem agora. Eu não estou permitindo você entrar no meu coração, muito menos ficar. É a autoridade que Deus nos deu. Ordene a situação que volte. Quando eu falei isso para minha irmã em Cristo, ela disse: Carla, eu não tinha feito isso. Eu disse: faça a partir de hoje. E depois ela começou a me mandar mensagem dizendo como o cenário estava sendo mudado. Ordene que o problema retorne para o lugar dele de origem. Porque se não é permissão de Deus, você não pode aceitar isso. Você não pode ser receptora disso. Deus não te chamou para viver essa vida de uma paralisia espiritual. Paralisia dos seus sonhos. Ele está dizendo: levanta, Dorcas, que ainda tem muita coisa para você viver. E aí você vai liberar essa palavra para a vida dessa irmã e vai dizer: levante, porque tem muita coisa ainda para você viver. Se anima, porque tem muita coisa para você viver. Não parou, não acabou. A palavra de ordem nessa noite é: levanta, porque tem algo novo para a tua vida. Quando ele ordena que ela se levante, a Bíblia diz que ela abriu os olhos. Os olhos dela se abriu. Os olhos dela estavam fechados há um bom tempo. Ela não via nada, porque ela estava morta. Quando os olhos dela se abriu, ela enxerga um representante de Deus naquele lugar. É um homem de Deus, um profeta de Deus. Ela está vendo que aquele ambiente foi tomado pela glória do Senhor. Quando ela abre os olhos, ela não está vendo escuridão, ela está vendo luz naquele lugar. E nessa noite o Senhor manda a gente se levantar. Mas a primeira coisa que Ele vai fazer não é colocar a gente de pé, é abrir os nossos olhos. Para que, Carla? Para a gente vir ver as coisas, a gente ter a visão que Ele quer do cenário, da situação. Quando Deus disse levante, Ele está na mesma da hora, abrindo os seus olhos. Veja agora a situação por outro ângulo. Perceba como eu estou trabalhando de uma forma que você ainda não sabia.
Enxergue a situação como sendo uma situação da qual eu estou atuando. Quem está de fora está dizendo, acabou, Dorcas morreu. Essas viúvas vão ficar agora como? Tudo chorando aí, acabou. Não tem mais vestes de alegria, não tem mais ninguém para fazer o café da tarde. Mas o Senhor está dizendo, não. Agora que vai ser notório em toda a face da terra o que eu vou fazer através da tua vida. Abra os seus olhos nesta noite para você ver da forma certa a situação. Muitas das vezes nós estamos olhando a situação por um ângulo, só aquele ângulo. É só uma vertente. E a gente vai absorvendo aquela informação. E o que é que acontece? Nós estamos paralisando tudo que o Senhor tem para nós. Mas quando nós temos a visão ampla de tudo, através do Espírito Santo, Ele vai nos guiar. Ele vai nos instruir. Ele vai dizer, tá vendo aqui? Desse lado que você imaginava que a situação não tem jeito, é o lado que eu escolhi para atuar, para fazer grandes coisas pela sua vida. Abra a sua visão nessa noite, a sua visão espiritual, e comece a ver o reino de Deus como ele é. Deus não nos chamou para vivermos no raso, mas em uma profundidade com Ele. E a Bíblia diz que Ele tem prazer em revelar os seus mistérios. Deus não revela os seus mistérios para quem não vive uma vida de devoção com Ele. Quando os olhos de Dorcas se abrem, ela então está vendo Pedro. E o texto diz assim, que aceitou-se. E ele dando-lhe as mãos, primeiro os olhos se abrem, ela se assenta. Aí ele pega ela pela mão. Olha o que o Senhor está fazendo com você nessa noite. Ele está abrindo a sua visão. Você chegou a essa conferência. E a forma da qual você estava perdendo a visão da situação. Você não estava tendo a visão ampla da situação. Algumas coisas, a visão comprometida no que está relacionado ao reino de Deus. Mas o Senhor está dizendo, eu estou ampliando. Eu estou abrindo a sua visão. E depois que eu abrir, você vai sentar. E esse sentar aqui, irmão, o Senhor está dizendo, senta aqui agora, eu vou conversar com você direitinho. Eu vou falar com você cara a cara. Eu vou responder as suas perguntas e você vai ouvir o que eu tenho para falar também com você. Sinta um pouco nessa noite, porque mesmo com a visão aberta, a gente não pode sair por aí. Precisamos também sentar para ouvir as instruções dele. E no lugar da devoção tem isso, visão aberta. Sentar para ouvir, para ser instruída, para ser moldada pelo Senhor. Ele vai nos confrontar, ele vai nos tratar, vai nos ensinar. Nós vamos receber este amor muito mais, porque não é que depende dele, depende de nós. Quanto mais eu abro o meu coração, mais eu me envolvo com a graça. Senta. Tá muito agitado, senta. Tá indo para lá e para cá, já tomou muita decisão que não era para tomar, senta. Senta um pouco. Senta porque o Senhor te chamou para hoje estar no lugar da devoção com Ele. E neste lugar, Ele nos chama nessa noite, Ele está nos confrontando, mas Ele está nos ensinando. E Ele está dizendo, não é mais com a sua visão. Não é mais do jeito que você quer andar. Não é mais do jeito que você quer fazer. Agora é o meu padrão definitivamente. Porque é os últimos dias da igreja na terra. Quando ela senta, o texto diz que ele então vai pegar ela pela mão. Oh. O Pai está aqui nessa noite. E nesse cenário que você
viu tanto choro, que você chorou, que foi um cenário de dores, um cenário de perda, que a tua alma foi tão abatida. Ele está dizendo: eu abro seus olhos, eu coloco você sentado, eu te ajudo a sentar, mas eu pego você pela mão. Você pode sentir nessa noite o Espírito Santo de Deus neste lugar, pegando você pela mão, dizendo: agora eu vou conduzir você. Você não vai mais sozinha. Porque quando nós estamos sozinhas, Carla, é quando eu estou agindo segundo as minhas emoções, do jeito que eu quero. Mas o Senhor está dizendo: você não vai mais sozinha, eu estou segurando. Está difícil lá dentro de casa, Ele está dizendo: eu estou segurando nas tuas mãos. Isaías 45 diz assim: porque eu, o Senhor, vou adiante de ti. Mas tem um texto que diz bem assim: eu sou aquele que te tomo pela tua mão, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento. Eu te sustento. Nessa noite o Senhor está dizendo: eu pego pela tua mão, te sustento até o fim. Você vai chegar até o fim. A situação vai ser resolvida e o meu nome vai ser exaltado. Pela tua devoção, pela vida que você tem com Deus, pela história que você tem com Ele e Ele com você. Ele pega ela pela mão. E o texto diz que ele levantou. Ele levantou. Porque tem hora que a gente quer até levantar, mas nós não conseguimos. Tem hora que você procura todos os recursos. Eu costumo dizer assim: o que é espiritual, não adianta você procurar em lugares que as pessoas não têm nenhum tipo de comunicação com Deus, relacionamento, que não conhece a Deus. As coisas espirituais só tem discernimento quem é espiritual. Não adianta. Eu estive em uma situação que umas pessoas estavam falando para uma moça que ela precisava fazer tanta coisa, e o Senhor falava assim: é espiritual. É espiritual. Ela precisa de libertação. Ela precisa liberar perdão. Enquanto ela não liberar perdão, ela não vai viver o que eu tenho para ela. E a pessoa fazia análise, tinha acompanhamento até com psiquiatra, e nada mudava. Mas um dia, em uma consagração, e não tinha muitas mulheres, na nossa igreja, quando nós clamamos, Deus visitou aquele lugar, uma quarta-feira de manhã, e aquela mulher chegou para mim e contou a situação que estava acontecendo. E ela falou bem assim: eu decidi perdoar. Eu decidi perdoar. E daquele dia para frente, o Senhor deu a ela tantas vitórias, são inúmeras vitórias. E ela diz assim: foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi liberar perdão. Foi entender que eu precisava alinhar minha vida espiritual. E o Senhor nessa noite nos convida a estarmos com o nosso coração limpo. Se tem alguma mulher aqui dentro que você precisa liberar perdão, já comece aonde você está. Libere perdão, porque aquele que libera perdão, ele faz bem para ele. Quem vai ser beneficiado é você. Você vai começar a viver. Pedro levanta Dorcas. Só que agora ela vai levantar com uma autoridade profética. Ela não vai ser mais a Dorcas que fazia
a túnica para dar às viúvas somente. A Bíblia diz que vai ser notório o que está acontecendo com ela ali. Você já parou para analisar que as coisas que estão acontecendo na sua vida, por permissão de Deus, é para que lá na frente pessoas venham se render a Cristo? A sua casa vinha ver você como um referencial. Você já parou para analisar que é Deus forjando você nessa situação? Porque Ele não quer que você continue nesse evangelho. Eu costumo dizer assim, meia boca. Da forma que você está. Ele tem um novo. Aleluia. Deus sempre tem uma novidade para nos anunciar. Amém. Tem uma das frases que são minhas, eu digo assim, o crente ele vive em novidade e a mulher de Deus carrega também essa novidade. A vida da mulher cristã não pode ser uma mesmice. Alguma coisa durante o dia é novo para ela. Ela tem uma experiência no seu lar, no seu trabalho, com ela mesma. Ela consegue se olhar no espelho e identificar quem ela é. E todos os dias ela consegue ver as suas melhores, se parabenizar, ver a vida dela, em cada detalhe o Senhor atuando. O Senhor nos chama nessa noite a levantarmos. Levantai-vos, mulheres. Levante com força, levante com fé, levante com autoridade. Diga para sua irmã, levante. O Senhor dá a mão a você nessa noite e te chama a levantar. Porque da mão Ele dá, agora levantar. É um posicionamento nosso. Você quer levantar? Pergunte para sua irmã, você quer levantar? Então levanta nessa noite. E depois que ela levanta, o texto diz que Ele vai chamar os santos. Ele não chama primeiro as viúvas, Ele vai chamar os santos. Depois Ele chama as viúvas. Esse santo aqui está engajado. Há aqui uma equipe de obreiros que precisa ver esta mulher agora de uma forma diferente. Oh, Senhor. Deus está levantando mulheres neste lugar. Grava isso aí. Tem um novo tempo para a sua vida. O Senhor te levanta com ânimo, com força, com vigor. Ele vai trazer meios, vai te dar acesso. O que é que você sabe fazer? Você vai fazer com mais excelência. Carla, eu sei cortar o cabelo. Chama as irmãs lá, vai cortar o cabelo, vai. E lá você vai contar aquilo para ela que é necessário, para ela te ajudar em oração. Você fica olhando a sua tesoura de corte lá. E você diz assim, eu não tenho mais ânimo para fazer nada, para costurar, para fazer um bolo, para nada. E o Senhor está dizendo, levante, faça seu cuscuz. Quem é da Bahia gosta de cuscuz como eu? Eu gosto de comprar. Compra com moderação, vai lá e compra. Compra até uma pipoca. Eu gosto de ler um livro, compartilhe esse livro com a sua irmã. Mas se movimente, mulher. Mulher parada, pensativa, é acúmulos de problemas, desenvolve pré-depressão, depressão. A mulher canaliza muita coisa, porque só em cima dela muitas das vezes é pai, é mãe. Trabalha na igreja, trabalha em casa. Mas o Senhor está dizendo, levante. Porque eu te convido agora a trilhar um novo caminho. Ele chama os santos e diz, vem ver. Não é a mesma Dorcas. Essa aqui é outra. A Dorcas que devolvia alegria para as mulheres, agora é a mulher que ressuscitou.
autor. Ela está de pé por um milagre. E quando ele apresenta ela aos santos, e a igreja vê aquilo, existe algo que está acontecendo no ministério de Pedro e no ministério de Dorcas. Deus só queria uma mulher para começar a trazer à tona o ministério de Pedro, para uma igreja se fortificar. Oh, Espírito Santo! Olha que coisa linda, irmão. Foi através de uma mulher que o pecado entrou. A serpente chegou e vê na fragilidade de Eva. O que acontece? A Bíblia diz que o pecado entrou. Mas o Senhor fez uma promessa para essa serpente. Disse, olha, até a serpente tem promessa. Tá vendo? Todo mundo tem, irmão. E você ficar dizendo, Deus não olha para mim. Deus prometeu a serpente, ainda mais você que é filha. Deus disse-me assim, vai nascer do ventre de uma mulher aquele que vai pisar a tua cabeça. Aquele que vai pisar a tua cabeça. Pedro está vivenciando aqui a mesma coisa que ele viveu na casa de Jairo. Que ele viu quando Lázaro saiu do sepulcro. Quando o filho da viúva de Naim ressuscitou. Só que agora o instrumento que está sendo usado é ele. A vida que o Senhor está usando é a dele. Hoje você tem bálsamo para alguém. Amanhã muitos vai ter bálsamo para você. Se hoje eu estou de pé, porque tem um exército de mulheres que ora pela minha vida. Quantas das vezes eu disse, Deus, não dá mais. E de repente alguém chega lá no WhatsApp e diz assim, tem 3 dias que Deus mandou levantar um clamor, uma oração, uma campanha pela tua vida. Quantas das vezes eu ligo para minha mãe, porque ela já está idônea, a gente não conta mais problemas, né? Aí ela diz, se Deus me deu um sonho com você, eu estou em oração por você às madrugadas. Quantas das vezes você está em casa dizendo, não tem ninguém orando por mim, e tem mulheres intercedendo, os santos estão intercedendo por você. Porque enquanto você estiver no lugar da devoção, tem uma igreja intercedendo por você também. A tua oração move os céus ao teu favor. Ele está apresentando ela viva. E Deus marcando aqui 2 ministérios, o dele e o dela. E dizendo, agora vai ser diferente. Ela só fazia a obra ali em Jope, agora o Senhor está dizendo, vai fazer em mais cidade. Porque aonde chegar o testemunho dela, mulheres e pessoas vão se render a Cristo. Ela só fazia para um grupo. O Senhor está dizendo, meu Deus, o Senhor está dizendo, vai se estender. Aguenta essa palavra aí, pastora. Levante a mão, você, pastora, por favor, levante suas mãos. Levante a mão, você, por favor. Aguenta essa palavra aí, porque Deus desce nessa casa para falar para vocês duas. Vai se estender. Não vai ser um grupo de mulheres restrito. Tem muita gente que vai chegar para fazer parte. Porque o Senhor diz-me assim, vai ser notório que eu vou começar a realizar através da liderança de vocês, para o nome dele ser exaltado. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Quando as viúvas chegam, agora não é só mais viúva, tem solteira, tem casado, tá todo mundo. Vai se estender. A obra de Deus, ela vai além de 4 paredes. A obra de Deus vai além de 4 paredes. Vai além do quarto, vai além da igreja. A obra de Deus é até os confins da terra. É dentro e fora do Brasil. É dentro e fora do Brasil. Talvez você não possa ir, mas você pode ligar o seu celular e lá do outro lado fazer uma reunião de oração e mulheres ser curada.
Quantas mulheres, por misericórdia, Deus me usou para restaurar na pandemia através de live. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cheguei em tanto país que eu nunca fui neles, mas eu fui pela live. Em grupos particular. Quanta gente, mulheres com depressão, mulheres sem motivação, e Deus levantando, restaurando. E graças a Deus estão de pé, para a glória do nome do Senhor. Use o seu celular para levar boas novas para alguém. Use a sua voz, use o seu talento. O que você sabe fazer? Cara, eu sei ficar na recepção da igreja. Então abre esse sorriso e dá um sorriso bonito. Porque o teu sorriso vai curar alguém. O teu abraço vai curar alguém. Dorcas, ela não esperou o apóstolo Pedro ir lá e dizer bem assim, faça a obra. Ela levantou e começou a fazer. O reconhecimento veio depois. E o Senhor está dizendo para nós mulheres, faça dentro da sua casa. Como eu faço a obra dentro da minha casa, Carla? Quando você faz uma boa alimentação, cuida do seu lar, trata o seu esposo bem, cuida dos seus filhos, tem o seu tempo de qualidade. Quando você ora com a sua família, quando você tem uma palavra de vida para liberar para a tua casa. Eu digo assim, Deus, o Senhor não me deu riqueza. Eu tenho até cara de rica, irmã, mas eu não sou rica. Eu não sou. A minha riqueza realmente é o legado de oração que minha mãe conseguiu passar para mim. Porque eu digo assim, Deus, tudo, ministério da palavra, itinerância, mas a oração, estar com o Senhor, saber quem é o Senhor, para mim não tem nada no mundo, nada para comparar. Porque nas nossas fraquezas, nos momentos da nossa dificuldade, irmão, nós entendemos o que é ter uma vida de devoção ao Senhor. Vai além de um título, vai além de estar com o microfone. É uma intimidade que só quem tem entende o que eu estou falando. Você saber que o teu pai está ali e que você pode chegar para ele e desabafar, contar tudo, sem máscara, sem nada, dizer eu sou assim, Senhor, eu estou assim, mas eu não quero continuar desse jeito. E ver a mão de Deus pegar na tua mão, te direcionar, te colocar em lugares, em situações, criar meios só para te dar vitória. Filha, você é filha. Independente de qualquer coisa, você é filha. O Dorcas era o quê? Filha. Deus se revela a ela como pai. Deus move uma situação como pai. Quando ele apresenta para as viúvas e que elas vê o resultado da sua oração ou das orações que foram feitas, você vai ver o resultado das suas orações, da sua vida de devoção. Dorcas tinha uma vida de devoção ao Senhor. Não era metade da vida, era a vida por completo. Ela se entregou a esse chamado totalmente para que o Senhor viesse usá-la em um tempo difícil. E nessa noite, talvez você entrou aqui e você está conversando com o Senhor e dizendo, eu quero ter uma vida de devoção, mas eu não estou conseguindo. Ele está neste ambiente e ele vai pegar você pela mão e vai te guiar. Ele vai te dar uma nova direção. Não vai ser nada igual, vai ser diferente. Porque o que Deus tem para nós é o que nossos olhos não viu, não desceu ao nosso coração. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Depois que ele apresentou aquela nova Dorcas, o texto diz que isso se fez notório por toda a região.
e muitos creram no Senhor. Alguns não criam, mesmo vendo as obras que ela fazia, mas agora está crendo. Já parou para pensar que o que você está passando é o Senhor permitindo para que alguém venha crer em Deus através dessa situação? Através da tua vida. E ficou muitos dias ali. E o nome do Senhor foi glorificado. Tem uma mulher agora revigorada. Tem uma mulher forte. Uma mulher que ela foi para uma profundidade espiritual da qual ela não tinha conhecimento. E que Deus chama ela para viver além daquilo. Uma vida de devoção a Deus. É saber que nem sempre os nossos desejos vai estar em primeiro lugar. A maioria das vezes, viu? A maioria das vezes. 99,9%. Uma vida de devoção a Deus é saber que todo tempo nós precisamos estar conectada com o Senhor para Ele nos instruir e direcionar a nossa vida para onde Ele quer. Uma mulher que tem uma vida de devoção a Deus, ela não entrega os pontos. Ela não abre mão do propósito do seu coração, relacionada à família, relacionada a ela, a casamento, a sua vida profissional, ao ministério. Ela não abre mão. Ela conhece o Deus que ela serve. Independente do que venha acontecer, ela só vai ter alguma atitude direcionada por Deus. Porque uma das maiores preocupações de uma mulher que tem uma vida de devoção é não desagradar a Deus. Ela quer o tempo todo agradar o seu pai. Porque ela se voltou tanto para isso, se doou tanto, e o que ela vive é um relacionamento sincero, que ela sabe que ela não pode de forma alguma abrir um espaço para que algo venha acontecer para tirar a sua conexão do seu pai. Ela é uma mulher que o tempo todo está blindando as suas emoções. Ela é uma mulher que ela tem a visão ampla e também ela é uma mulher ponderada, equilibrada. Ela é uma mulher que sempre está a serviço, não somente das coisas de Deus, mas principalmente da sua família. Ela entende que seu ministério começa em casa. Ela entende que seu ministério começa com a sua família. E ela quer que a extensão daquilo que ela vive dentro de casa, seja na igreja, seja no trabalho e em todos os lugares que o Senhor a conduzir. Uma vida de devoção é estar plantada nos átrios do Senhor e saber que é enraizado e que as suas raízes são profundas. E que nada, nenhum vento, nenhuma situação tem o poder de arrancá-la daquele lugar, do lugar secreto, do lugar da intimidade. Sabe por quê? Nós somos um jardim fechado. Eu quero que você fique em pé nessa noite. Aleluia. Aleluia. Se dá meu horário, sinaliza, pastora. Eu quero que você coloque a mão no teu coração. Aleluia. Independente do que esteja acontecendo, você sabe que você não pode sair deste lugar. É o lugar que o Senhor preparou para você. É o lugar do qual Ele te levou. E com muita renúncia, você chegou a este lugar. Foi muita renúncia. Você teve que renunciar a tantas coisas. Você entende perfeitamente o que Deus falou com você nessa casa.
Se você abrir mão dessa vida, de viver alimentada pela palavra, de todos os dias viver direcionada por Deus, se você abrir mão disso, você sabe que sua vida não será mais a mesma. Você tem total liberdade neste lugar. Tem um louvor que diz bem assim: Pai, estou aqui. Você vai cantar esse louvor com o teu coração. Eu mudei o louvor, viu, amado? Espírito Santo. Glória a Deus. Ore com a tua alma. Ore com a tua alma. Quando você ora com a tua alma e por tua alma é diferente. Em toda a ministração eu falei a você que o Pai está aqui. Você é filha. Você está no lugar da devoção. E Ele traz você para mais perto. Ao convite que Ele fez a você nessa noite. Vem para mais perto, vem. E quanto mais você se aproximar, a glória dele vai invadir a tua vida. Olha para mim. Ele sabe perfeitamente aonde está a dor, aonde está a anomalia. Som. Ele sabe perfeitamente do que você precisa. Faça essa oração com a tua alma. A tua palavra, meu alimento. Você que quer sair do seu lugar e vir aqui na frente, vem aqui na frente. Aleluia. O Pai te chama. Você sabe que Ele falou com você neste lugar. Você sabe o quanto Ele está te chamando todos os dias e dizendo para você: sai desse quarto, sai desse lugar escuro, porque eu quero ainda te usar. Ore, baixere, cantará, baixará, baixar. Oh, Espírito Santo, ora, baixar. Pode se aproximar, pode vir para cá.